prazer sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Oh, tu comes, Oh, tu comes e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu. Oh, tu comes e livre agora sou. Quero agradecer por este belo hino musical que certamente preparou o nosso coração para a mensagem. Muito bem, como há bocadinho eu disse nos anúncios, hoje tenho uma mensagem muito importante para apresentar à Igreja e intitulei esta mensagem A Função do Pastor. Sabem, muitas vezes há pessoas que se interrogam, mas afinal qual é a função do pastor? Uns acham que o pastor deve agir de uma maneira, outros acham que deve agir de outra. Uns acham que o pastor deve fazer isto, outros acham que o pastor deve fazer aquilo. Pois bem, no meio de muitas opiniões, o que é que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos têm a dizer, se é que nos dizem alguma coisa? Pois bem, e tem alguma coisa a dizer, e bastante. E eu gostaria de me colocar ao escrutínio de todos vós, e vou-vos dizer, se vocês me forem escrutinar com base naquilo que eu irei apresentar, eu sei, à partida, que a vossa classificação que me vai ser dada não passará de um medíocre. E sabem porquê? Porque, infelizmente, esta não tem sido a cultura que nós temos cultivado nas nossas igrejas. E eu quero, pela graça de Deus, ser um líder que vou fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Irmãos, certamente que aquilo que eu vos irei apresentar até pode ser uma novidade para a maioria de vós. Talvez não para todos. Há aqui alguns, eu acredito que isto não será nenhuma novidade. Mas para alguns de vós pode ser uma novidade. Pois bem, o que é então a função do pastor? Não segundo aquilo que a B ou C pensa, mas aquilo que a própria palavra de Deus nos diz. Muito bem, vamos então começar. Ao fazer a lista dos dons espirituais, em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que um desses dons, entre vários, é o de ser pastor. Os irmãos conhecem certamente este texto que diz assim: esses dons incluem também apóstolos, profetas, evangelistas e doutores. E estes doutores, atenção, é no sentido de professores. Por exemplo, aqueles que são professores universitários são também chamados, como sabem, de doutores. Estes dons são concedidos à Igreja para um fim específico. Reparem como Paulo se refere ao papel desses dons. E agora sim, aqui temos o texto em Efésios 4, 11 a 13. É um texto que, este texto é subejamente conhecido de todos vós, e o texto diz assim: e ele mesmo, este ele refere-se a Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, cá está, e mestres. E aqui os mestres é que são os tais professores. Com vistas, reparem, todos estes dons, ou seja, o ser apóstolo, o ser profeta, o ser evangelista, o ser pastor, o ser mestre, têm todos esses dons um só objetivo. E qual é esse objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O objetivo máximo de todos estes dons, eu quero enfatizar e deixar isto muito claro, é o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos os membros da Igreja. E esse aperfeiçoamento não é só aperfeiçoarem-se para ficarem santos e ficarem numa redoma de vidro, passa a expressão. Não. O serem santos, o aperfeiçoamento dos santos tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Para o desempenho do seu serviço. Então, quanto mais os santos se aperfeiçoarem, mais capacitados eles estarão para o seu serviço. E a questão é, que serviço é esse? Pois bem, não é muito difícil adivinhar.
E reparem, Paulo continua a dizer, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, e quando fala aqui em todos, não é só os santos aqui mencionados, mas é também aqueles que receberam os dons especiais, para que todos quê? Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pergunto, é possível chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, sim ou não? Sim, é possível. E porquê que é possível? O Senhor disse, e conhecereis a verdade. Se o próprio Senhor Jesus, que é a verdade, disse conhecereis a verdade, é porque ela é possível ser conhecida. E mais, Ele disse que o Espírito da verdade vos conduzirá a quanta verdade? A toda a verdade. Então, se o Espírito Santo, Jesus o disse, nos quer conduzir a toda a verdade, então é porque é possível chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, está ao nosso alcance. Mais, há perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Uau! Reparem que a estaca está bem lá em cima. Mas é possível chegarmos a este patamar? Claro que é. Se não fosse, isto não tinha sido apresentado. Agora, para nós podermos chegar a esse patamar elevado, então o Senhor colocou na sua igreja vários dons, para que através da utilização desses dons, por pessoas que foram chamadas para o exercício desses dons, todos cheguemos a este patamar. Ok? Muito bem, vamos avançar. Por outras palavras, a função do pastor é, biblicamente falando, aperfeiçoar os santos. E aperfeiçoar os santos para quê? Mais uma vez, já disse, mas volto a repetir, para o desempenho do seu serviço, do seu deles, santos. Ok? Muito bem. Este texto bíblico não está a descrever o pastor como um executante do ministério, mas sim como um treinador, ou poderíamos dizer como um formador de ministros. Sendo que este ministro é cada membro da igreja. Cada membro da igreja deve considerar-se um ministro. Sendo que a equipa dos ministros é liderada por um formador, por um treinador. E esse treinador deve ser o pastor. Vejamos outras traduções deste texto, do texto de Efésios. Olhem aqui. Para capacitar o seu povo, ou seja, aquilo que os pastores devem fazer é capacitar o seu povo para o trabalho do ministério. Isto é uma versão que é uma versão do inglês, Novo Testamento, século XX. Vamos ver aqui várias versões. Esta outra diz, de maneira a equipar plenamente o seu povo para a obra de servir. Reparem, tudo vai na mesma direção, com termos diferentes, sinónimos, mas tudo aponta para a mesma direção. Para equipar imediatamente o povo de Deus para a obra do serviço. Temos aqui mais três textos. Ou três versões diferentes, para equipar o povo de Deus para trabalhar ao seu serviço. É a New English Bible que diz isto. Outra versão bíblica diz, para que o seu povo santo esteja pronto a servir como obreiros. Os seus dons foram dados para que os cristãos pudessem estar corretamente equipados para o serviço que devem realizar. Então fica claro que a função do pastor é de ser um formador, um treinador, para que os membros, por sua vez, possam estar melhor capacitados, melhor habilitados para o desempenho do seu ministério. E qual é o seu ministério? Pois bem, um ministério de servir os outros. E servir os outros, sobretudo, com o quê? Com as verdades bíblicas e com o Evangelho. Todas estas traduções deixam perfeitamente claro que a descrição bíblica da tarefa do pastor é de alguém que faz o quê? Treina e equipa os membros para que os membros, executem o ministério que lhes compete. Isto é como numa equipa de futebol. Há o treinador e há os jogadores. Pois bem, quem é que joga o jogo? São os jogadores. Será que o treinador não é importante? Pois bem, ele é absolutamente importante porque ele é que treinou, ele é que orientou, ele é que deu a estratégia aos jogadores para que eles façam o jogo que devem fazer. Então é este o trabalho do pastor. Mas vamos ver mais. O Novo Testamento vê, portanto, os pastores não como executantes do ministério, por outras palavras, não é o treinador que vai ao campo jogar. Mas ele treinou os jogadores para que os jogadores possam fazer o seu melhor dentro das 4 linhas. Ok? Agora vocês dirão, então o pastor não faz nada. Calma, já lá iremos. Esta é a função do pastor. E
Já irei mostrar mais à frente que quando o pastor executa o ministério, ele não está a executar o ministério por ser pastor, ele está a executar o ministério por ser também ele membro leigo. Ok? Já iremos ver este pormenor. É verdade que o pastor está aqui. É verdade que o pastor realiza também um ministério. Ele dá estudos bíblicos, aconselha, visita, etc. Mas sempre que realiza estas funções, ele está a agir como um leigo e não a funcionar como um pastor. Ou seja, aquilo que o pastor forma os membros para fazer, pois bem, ele também tem que fazer. Mas ao fazer, ao executar o ministério, ele é um simples membro leigo, como qualquer um dos membros que ele treina. Mas aquilo que é pedido de um pastor não é que ele execute. E olhem que há aqui citações mais à frente, nós iremos ver que são muito fortes. Olhem aqui, o pastor é pago para treinar os membros. Se ele não estiver a fazer isto, então biblicamente não está a fazer o seu trabalho. Isto aqui é forte. Não só a Bíblia indica o treino ou a formação como a principal função do pastor, mas Ellen White também o faz. E aqui, como os irmãos podem imaginar, as citações de Ellen White são mais específicas, são mais contundentes. Olhem aqui. Ellen White afirma enfaticamente que o papel do pastor em ensinar ou equipar deveria tomar-lhe mais tempo do que a pregação. E reparem, irmãos, ao ver isto eu digo assim, bom, eu tenho que remodelar por completo o meu ministério, porque eu não quero ser apenas um executante. Tenho que continuar a ser um executante, mas ao ser um executante, eu sou um membro leigo ao mesmo nível de cada um de vós. Mas quando uma união me paga para ser pastor, eu tenho que cumprir as funções que me são assignadas como pastor. E como pastor, qual é a minha função principal? É ser o formador, é ser o treinador. Olhem aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 20. São citações inspiradas. Que o ministro dedique mais do seu tempo a fazer o quê? A educar, ou seja, a ensinar, a formar, do que a pregar. Que ele ensina ao povo o quê? Como dar aos outros o conhecimento que receberam. Esta é, em poucas palavras, a função do pastor. Ellen White afirma mais uma vez, enfaticamente, que a primeira tarefa do pastor é treinar os membros, antes mesmo de trabalhar para ganhar os descrentes. Olha aqui esta citação. Está em Obreiros Evangélicos, página 196. Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, é o caso aqui em Avintes, o ministro deve não tanto buscar a princípio converter os incrédulos, como o quê? Exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Este é o trabalho que é requerido de mim. Ela vai mesmo até ao ponto de afirmar que um pastor que passa a maior parte do seu tempo a ministrar em favor dos membros, e atenção aqui, a ministrar em favor dos membros é em satisfazer algumas das suas necessidades, olhem aqui, esta é forte não só para mim, mas também para vós. Dará origem a uma igreja que é espiritualmente fraca. Olhem aqui, esta citação também de Ellen White. Deus não confiou aos pastores o trabalho de estarem pondo em harmonia as igrejas. Os irmãos podem interpretar esta frase talvez de várias formas, mas qualquer que seja a interpretação que derem a esta frase, há qualquer coisa que ligará todas essas leituras. E essa qualquer coisa que ligará as leituras é que não compete ao pastor estar, digamos, desculpem usar uma expressão muito popular, mas certamente que ajudará os irmãos a compreender. Ser um bombeiro que está a apagar fogos dentro da igreja. Essa não é a função do pastor. Deus não confiou aos pastores o trabalho de estarem pondo em harmonia as igrejas. Tão depressa se acha aparentemente realizado esse serviço, tem que ser feito de novo. Porque o diabo vai sempre criar problemas entre membros. Lembro uma vez um pastor já idoso ter dito isto: uma igreja que não trabalha dá trabalho. Vocês perceberam a mensagem? Uma igreja que não trabalha dá trabalho. Porquê? Porque se não está ativa no trabalho, na função que Deus espera dela, dá trabalho porque os membros começam todos a ter problemas e questiúnculas e querelas entre eles, e o pastor pensa que faz um grande trabalho indo apagando esses fogos, e quando apaga um surge outro ali, e quando apaga este surge outro acolá. Nunca para. Não é esse o trabalho do pastor, segundo Ellen White, inspirada por Deus. Os membros da igreja que são atendidos e ajudados desse modo tornam-se ser religiosos quê?
débeis. Uau, isto é muito forte, irmãos. Se 9/10 do esforço que tem sido feito em favor dos que sabem a verdade fossem feitos em favor dos que nunca ouviram a verdade, quão maior teria sido o avanço realizado? Como podem ver aqui, isto não são palavras minhas. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 18. Os que já conhecem a verdade se tornarão mais fracos se os nossos pastores gastarem com eles o tempo e o talento que deveriam dedicar a quem? Aos não convertidos. Em muitas das nossas igrejas nas cidades, o pastor prega sábado após sábado e os membros continuam indo à casa de Deus sem palavras que dizer sobre as bênçãos recebidas como resultado das bênçãos que lhes foram comunicadas. Ou seja, ao receberem bênçãos aqui, essas bênçãos devem ser postas em prática e ao serem postas em prática vão ser advir bênçãos. E essas bênçãos depois devem ser partilhadas. Sabem que nós temos muito fraco este hábito, que em muitos outros países e culturas existe, de muitas vezes virem pessoas à frente darem testemunho daquilo que Deus fez por elas, por exemplo, ao longo da semana. E, sobretudo, daquilo que Deus fez por elas através do trabalho missionário, através do trabalho da partilha do Evangelho e das verdades bíblicas com outros. Não trabalham durante a semana pondo em prática as instruções que lhes foram dadas no sábado. Bom, aqui também deixem-me dizer-vos, irmãos, vocês também não têm nada para dar porque também as instruções têm sido poucas ou nenhumas. E por isso é que isto tem que começar tudo a partir da liderança da igreja. E aqui eu dou a mão à palmatória Agora, eu quero, como líder, inverter esta situação, inverter no sentido de corresponder àquilo que Deus espera de mim e depois, obviamente, que eu vou querer esperar também que vocês possam corresponder àquilo que Deus também espera de cada um de vós. Ou seja, irmãos, no fundo, deixa-me dizer isto claramente, todos nós, passando por mim, ou começando por mim, todos nós estamos a precisar de uma mudança. E volto a dizer, o mundo está a mudar, e está a mudar a olhos vistos. E nós não podemos simplesmente pensar que vamos continuar como sempre estivemos. Temos que mudar também. Temos que mudar também. Temos que tornar-nos mais agressivos. E agressivos, atenção, não me interpretem mal esta palavra. Ou seja, mais destemidos, mais proativos, exatamente. Gosto dessa palavra. Mais proativos na missão que o Senhor espera de nós. E não se esqueçam que aquela promessa que o Senhor fez, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, é dada a quem? Não é dada só a nós, não, é dada àqueles que quê? O que é que vem antes dessa promessa? Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Ou seja, a promessa de que o Senhor quer estar connosco é dada, mas é dada a quem? Àqueles que vão e fazem discípulos. Ou seja, o Senhor assegura a sua presença àqueles que vão. Ou seja, nós não vamos, digamos, para a boca do lobo. Bom, é verdade que teremos muitos lobos à nossa volta, mas o Senhor proteger-nos-á, o Senhor estará connosco. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Olhem aqui. Enquanto os membros da igreja não fizerem esforços para dar aos outros o auxílio de que necessitam, o resultado será sempre uma grande quê? Debilidade espiritual. E eu me pergunto, queridos irmãos, se a debilidade espiritual que muitos de vós até acham que a igreja sofre e padece, não será exatamente porque nós estamos a falhar naquilo que é essencial, que é a nossa missão. O Dr. Kenneth Van Wyck, especialista moderno em crescimento da igreja, confirma o que Ellen White disse a esta igreja há quase 100 anos atrás. Repare o que é que um homem bem experiente nesta área disse. E o que ele diz vai totalmente ao encontro do que Ellen White disse. Ele disse isto: a minha experiência na educação cristã diz-me que a existência na igreja de uma mentalidade voltada para a missão motiva as pessoas a treinarem-se e produz resultados espantosos, tanto no crescimento espiritual pessoal como no crescimento da igreja. Ou seja, nós somos beneficiados em primeiro lugar porque nós crescemos espiritualmente e depois a própria igreja cresce. Eu às vezes sinto... Reparem, durante muito tempo, eu vou-vos confessar uma coisa, irmãos, durante muito tempo eu sentia mais vezes incomodado, no bom sentido, e às vezes não só no bom sentido, quando ouço relatos missionários daquilo que se passa noutros países,
E aquilo é um crescimento grande de igreja. Mas porquê que a igreja crescer lá e não cresce aqui? Porque se calhar estamos ao lado destes conselhos tão simples, tão diretos. Cuidar só por cuidar produz ser religiosos débeis, afirma a serva do Senhor. Quanto mais atenção lhes dermos, mais fracos espiritualmente eles se tornam. E reparem, sabem porquê que isto acontece? Porque quando alguém quer atenção para si, essa pessoa está muito a pensar no eu. O eu está numa posição muito elevada. Mas lembram-se o que é que Jesus disse para todos aqueles que o querem seguir como discípulos? Se alguém quer vir após mim, qual é a primeira coisa que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Então o eu não é para estar lá numa posição privilegiada, é para estar cá em baixo. Ou seja, nós não devemos estar a pensar em nós, devemos estar a pensar nos outros. E ao pensar nos outros, imaginem como é que funciona este milagre divino. Ao pensarmos nos outros, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Sabem, não tenho aqui, mas deixem-me contar uma história. Vocês já a ouviram certamente, mas não me vou inibir de contar esta história novamente. Ellen White, no livro Serviço Cristão, conta a história de um homem que estava a atravessar um campo gelado. E que finalmente ele ficou tão cheio de frio que não tinha mais forças para andar. Eu quase que uma vez vivi uma situação idêntica a estas. Estava a atravessar também um campo gelado na Suíça, estavam menos 8 graus. No dia seguinte ouvi no boletim meteorológico que aqueles menos 8 graus, com o vento que estava, correspondiam a menos 13. E chegou uma altura, eu nunca tinha vivido essa experiência na minha vida, porque também vivi aqui mais em... Bom, nasci em África e depois vim aqui para Portugal, que é um país com um clima relativamente temperado, mas ali naquele dia, eu vou-vos dizer, eu soube, por experiência própria, o que é nós ficarmos quase enregelados ao ponto de não conseguirmos mais andar. E esse homem foi o que aconteceu, ele caiu porque não conseguia andar mais. E nisto ele começa a ouvir uns gemidos. E quando ouve os gemidos, ele pensou, bom, parecem-me os gemidos de alguém, não eram os gemidos de um animal, era de uma pessoa. E ele procurou ir ao encontro de onde vinha o som e encontrou outra pessoa caída. E sabe o que é que ele pensou? Eu tenho que fazer alguma coisa para salvar esta pessoa, senão ele morre aqui. E lá tentou e pegou na pessoa e colocou ao colo e começou a andar. E nisto vê ao longe uma luz e diz, se eu pelo menos conseguisse chegar lá, e continua a andar, até que conseguiu lá chegar. Sabe como é que a história termina? Quando ele lá chegou a casa, é que ele caiu em si e diz assim, mas eu não conseguia andar e como é que eu consegui trazer outra às costas até aqui? Sabe o que é que aconteceu? Ao fazer o esforço adicional de trazer o outro às costas, ele aqueceu mais. Ao aquecer, ele desenregelou, não é? Reparem, mas o que é que levou este homem a não morrer lá congelado? Foi o ter pensado no outro. Ao querer pensar em salvar o outro, salvou-se a si mesmo. Amigos, no plano espiritual é exatamente isto que acontece. Eu tenho visto muitos irmãos que são ativos missionários. Esses irmãos têm uma fé sólida. Não há ninguém que ponha em causa as suas crenças. Ninguém. Sabem porquê? Porque essa pessoa está sólida na sua fé. Ao passo que há outras pessoas que não exercem a sua função e são débeis espiritualmente. Estão sempre com necessidade de serem assistidos. E como diz aqui, já lemos, quanto mais são assistidos, pior ficam. Porque nós não é para recebermos, é para darmos. Conhecem a história, entre aspas, dos dois mares na Palestina? Há o mar da Galileia a norte e o mar Morto a sul. Os dois mares são atravessados por um rio, que é o Rio Jordão. Bom, aliás, o mar da Galileia é atravessado pelo Rio Jordão. O mar Morto é onde desagua o Rio Jordão. E sabem uma coisa? Sabem porque que o mar Morto tem esse nome? Porque não tem vida absolutamente nenhuma. Sabem, o mar da Galileia é um mar riquíssimo em vida. Foi lá que o Senhor fez aquelas pescas maravilhosas, por exemplo, com os seus discípulos. Sabem, o mar Morto, o mar da Galileia, recebe água do Rio Jordão e dá água. O mar Morto recebe e não dá nada. É morto. Esta é uma história que se aplica com toda a propriedade a nós. Se nós recebemos para darmos, teremos vida. Se recebemos e não damos, morremos. Estamos mortos. É uma lei à qual ninguém pode escapar. Vamos continuar. Até a Igreja do Novo Testamento corria o perigo de perder esse sentido de missão nos seus anos embrionários. O perigo era que a Igreja parasse a sua expansão e passasse a centrar a sua atenção no fortalecimento dos santos em Jerusalém. Sabem como é que o Senhor resolveu este problema? Estava a surgir na primeira Igreja. Olhem aqui.
Para evitar isso, Deus permitiu que viesse o quê? A perseguição aos crentes de Jerusalém. Deus é mau. Não, Deus é bom. E muitas vezes Ele permite que o mal nos alcance para o nosso bem. Então Deus permitiu que viesse a perseguição aos crentes de Jerusalém de maneira a espalhá-los e a forçá-los. Reparem, foram as próprias circunstâncias que os forçaram a terem que sair de Jerusalém e a forçá-los a concentrarem-se na missão para se fortalecerem espiritualmente. Olha aqui esta citação de Ellen White. Vejamos esta citação onde Ellen White comenta a experiência da Igreja de Jerusalém no seu início. Olhem aqui. Esquecendo que a força para resistir ao mal alcança-se melhor através de um serviço agressivo. Olhem aqui, não sou eu quem emprega esta palavra. Ellen White. O que é este serviço agressivo? Como há bocadinho o irmão Fernando dizia, serviço proativo. É um serviço em que eu tenho determinação, eu tenho força moral para ir em frente. Ou seja, não permito que as circunstâncias moldem a minha ação. Não, eu é que moldo as circunstâncias. Isto é o serviço agressivo. Eles começaram, eles quem? Os crentes na igreja de Jerusalém, a primeira igreja, começaram a pensar que não tinham um trabalho mais importante do que proteger a igreja de Jerusalém dos ataques do inimigo. Repare, isto até parece um objetivo tão nobre, tão elevado. Proteger a igreja, vamos proteger a igreja para que os perigos lá fora não venham cá para dentro. Reparem, isso era um alvo em que eles estavam enganados. Olhem aqui. Em vez de ensinarem, olha aqui, ensinarem os novos conversos a levar o Evangelho àqueles que não o tinham ouvido, eles corriam o perigo de tomarem um caminho que os levaria a satisfazerem-se com o que tinha sido realizado. Ou seja, a sentarem-se nas vitórias, nos louros conquistados e a ficarem por ali, confortáveis, tão bom, já conseguimos grandes coisas, o Senhor já fez grandes coisas por nós. Olhem aqui. Para espalhar os seus representantes pelo mundo, onde pudessem quê? Trabalhar por outros, Deus permitiu que a perseguição viesse sobre eles. E quando a perseguição veio, o que é que aconteceu? Eles foram expulsos de Jerusalém. Agora repare o que é que aconteceu quando eles foram expulsos de Jerusalém. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por onde? Por toda a parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Cumpriu-se ou não se cumpriu o plano de Deus? Cumpriu-se. Não foi a bem, foi a mal. Como nós costumamos dizer. Sabem, na história da nossa igreja, da Igreja Adventista, houve um momento em que muitos adventistas começaram a concentrar-se em Battle Creek. E Ellen White advertiu admoestações dizendo, não é bom que o nosso povo se concentre. Tem que ir e concentraram-se e era tão bom viver naquela aldeia adventista. Sabem uma coisa? Battle Creek foi sacudida por 2 terríveis incêndios. Um que afetou o sanatório, foi destruído até aos fundamentos. E outro foi a casa publicadora. E quando eles perceberam isso, foram-se embora então. É muito perigoso nós nos acomodarmos e ficarmos no sítio onde estamos. Aqueles que querem ser vencedores devem ser levados a sair de si mesmos. E olhem aqui, a única coisa, não há 2 nem 3, só uma. A única coisa que poderá realizar essa grande obra é fazer o quê? É interessar-se, mas não interessar-se superficialmente, profundamente pela salvação de outros. Isto está em Fundamentos da Educação Cristã, página 267. Não são palavras minhas, irmãos. Qual é a única coisa que nos pode manter vivos espiritualmente? É interessarmos profundamente pela salvação de outros. É impossível ser-se fortalecido independentemente de um envolvimento em ganhar almas. Ellen White é clara como cristal. A única maneira de sair da mornidão laodiceana é envolver-se aonde? No ministério evangelístico. O melhor remédio para Laodiceia não é pregar sobre Laodiceia, não é pregar acerca dos pecados da igreja. Se nós formos pregar isto, então nunca mais acabamos os sermões. Há tanta coisa para pregar. Não vale a pena perder tempo nisso. Não é pregar acerca dos pecados da igreja, não é dizer às pessoas que deviam ir trabalhar. Pois, porque nós às vezes podemos fazer apelos, vão trabalhar, irmãos, vão trabalhar. E quem ouve diz assim, pois eu quero trabalhar até, mas como é que eu trabalho? Cá está. Por isso é preciso formação. É preciso treino. O melhor remédio para a Laodiceia é os pastores treinarem os membros e depois pô-los em ministérios significativos em harmonia com os dons espirituais desses membros. Isto é muito importante também, porque nem todos temos os mesmos dons.
Uns têm dons de ensino, outros têm dons para curar, outros têm dons para isto, outros têm dons para a saúde, outros têm dons para a música. Irmãos, não importa quais sejam os vossos dons, uma coisa é certa, quaisquer que sejam os vossos dons, esses dons têm que ser utilizados. O que é que acontece quando um dos nossos membros não é utilizado? Eu vou-vos contar uma experiência muito rapidamente. Eu, quando tinha 17 anos, num passeio da igreja onde eu frequentava na altura, era Santarém, fomos fazer um passeio à Serra da Estrela. E lá em brincadeiras, e corre para aqui, corre para acolá, e desce por aqui, e desce acolá, lá me pus eu em cima de um saco de plástico grande com outro, e aí vai e encosta abaixo. Pois bem, nessa encosta abaixo, enterrei o pé, dei um corte, resultado, fratura do maléolo interno do pé esquerdo. Estive 2 meses e meio com gesso. Quando me tiraram o gesso da perna, eu nem queria acreditar quando olhei para a minha perna, parecia que tinha metade do tamanho. E eu pergunto, porquê é que a minha perna em 2 meses e meio ficou metade do tamanho da outra? Porque não estava ativa. Mingou. Bom, depois voltou ao normal. E voltou ao normal porquê? Porque comecei outra vez a usá-la. Amigos, se os nossos dons não são usados, mingam. Ficam ressequidos. Treino, formação é o melhor cuidado e proteção que pode ser dado ao povo de Deus, mas cuidar só por cuidar apenas afunda mais as pessoas na indiferença laodiceana. Precisamos de treino, formação para a missão. Treinar ou formar e envolver pessoas no ministério é o melhor cuidado que lhes podemos dar. Ellen White afirma claramente: o maior auxílio que se pode prestar ao nosso povo é o quê? É ensiná-lo a trabalhar para Deus e a nele confiar e não nos pastores. Eu gosto desta. Sabem, a pior coisa que eu vou-vos confessar isto, irmãos, se calhar vocês vão dizer, este pastor diz coisas que mais nenhum pastor diz. Mas eu estou-vos a ser sinceros, eu não gosto de ver que as pessoas confiem em mim, porque eu sou tão mortal, tão fraco, tão necessitado da graça e do poder de Deus como qualquer um de vós. Agora, onde é que eu posso ajudar? Em partilhar convosco aquilo que a palavra de Deus, que eu descobri na palavra de Deus e que me ajudou a mim. Eu gosto daquela frase de alguém que disse que ser cristão é um mendigo que diz a outro mendigo onde ele pode encontrar o pão. Eu sou esse mendigo que encontrei o pão da vida na palavra de Deus e eu gosto de partilhar esse pão da vida com outros. Mas o poder não está em mim, o poder está no pão que eu vos dou, não é em mim. Eu sou tão fraco, ou se calhar mais fraco que cada um de vós que aqui está. Então eu gosto desta frase, que nós devemos confiar nele e não nos pastores. O melhor auxílio que os ministros podem prestar aos membros das nossas igrejas não é pregar-lhes sermões, mas planear trabalho para eles. E é aqui onde eu tenho falhado, eu reconheço. E dou a mão à palmatória. Dai a cada um uma obra a fazer em bem de outros. Ajudai todos a ver que, como participantes da graça de Cristo, acham-se na obrigação de trabalhar para Ele. Ensine-se a todos a maneira de trabalhar, especialmente aqueles que acabam de abraçar a fé, ou seja, aqueles que são novos na fé, neófitos, como a Bíblia lhes chama, devem ser educados de modo a se tornarem quê? Co-obreiros de Deus. Testemunhos Seletos, volume 3, página 323. Tenho todas as citações aqui. O ministro não deve sentir ser seu dever fazer todas as pregações e todos os trabalhos e todas as orações. Cabe-lhe preparar auxiliares em todas as igrejas. Lembram-se qual foi o conselho que o sogro de Moisés lhe deu? Jetro? Oh, meu querido genro, vou pôr por palavras minhas. Tu, se continuas nessa vida, tu não vais durar muito tempo. Então tu queres levar a carga inteira do povo? Não. Forma auxiliares que estejam, portanto, à frente do povo e depois de passar por esses filtros todos, então se houver uma questão mais complicada, essa pode chegar a ti. Amigos, é assim que Deus quer que o seu povo funcione. No povo de Deus genuíno, não há aqui pessoas que são cabeças. Não, a cabeça é Cristo. Todos nós depois somos membros do corpo. Nenhum de nós deve ser cabeça. Nós temos funções diferentes segundo os nossos dons, mas isso não quer dizer que uns são mais importantes que os outros. As funções diferentes não quer dizer que uns são mais importantes que os outros. Isto é como, por exemplo, no papel dos géneros. Deus deu determinadas funções ao homem, deu determinadas funções à mulher. Isso não quer dizer que homens são mais importantes que as mulheres ou as mulheres são mais importantes que os homens. Somos todos iguais, ou todos ao mesmo nível, embora com funções diferentes. Eu costumo dar este exemplo. Deus deu a função da maternidade a quem? À mulher. Não deu ao homem.
Agora vão os homens pensar, eu não posso engravidar logo, eu não tenho tanto valor como a mulher. Bom, coitado, esse homem precisa de ir para o hospital psiquiátrico, seguramente. Reparem, quando Deus dá funções diferentes, essas funções diferentes não significa que um é mais importante que o outro. Eu não quero que ninguém olhe para mim e diga, o pastor é mais importante porque é pastora. Não, eu tenho uma função, sou pastor. Mas o ser pastor não me coloca a mim em nenhuma posição de superioridade em relação a qualquer um de vós que aqui está. Agora, tenho uma responsabilidade? Tenho. Responsabilidade me advém da função. Um exemplo claro da sociedade civil. O Presidente da República, no momento das eleições, pode ele votar por 2 ou 3 pessoas ou vota só por ele? Vota só por ele. Tem ele o mesmo valor e a mesma dignidade de qualquer cidadão da República? Tem. Mas quando ele é eleito Presidente, tem ele uma função que os outros não têm? Claro. Amigos, na Igreja é a mesma coisa. Nós podemos ter e temos funções diferentes, mas estamos todos ao mesmo nível de valor e dignidade diante de Deus. Ok? Avançando. O conselho dado por Deus a esta Igreja, a este respeito, é tão forte que Ellen White chega a dar a entender que qualquer pastor que está a realizar o ministério, em vez de estar a treinar e formar os seus membros para o ministério, devia ser o quê? Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não quero ser despedido. Vocês dizem, o pastor está com medo de ficar no desemprego, não é? Irmãos, não é essa a minha preocupação. A minha maior preocupação é eu ser reprovado por Deus. É Deus um dia chegar ao pé de mim e dizer assim, Paulo, tu não cumpriste a missão para a qual eu te coloquei. Isso é que eu temo. Olhem para este exemplo que a Ellen White aqui nos diz. Parece duro, mas é o que ela diz. Reparem, numa história que ela conta, para bom entendedor, meia palavra basta. Prestem atenção a esta história. Uma história verídica. Em alguns aspectos, o pastor ocupa posição idêntica à do mestre de um grupo de operários ou de um capitão de navio. O proprietário de um grande moinho encontrou uma vez o seu superintendente a fazer qualquer simples reparo numa roda, ao passo que para ali, parados a olhar ociosamente, achavam-se meia dúzia de operários desse ramo. Eu não sei se vocês têm os mesmos olhos que eu tenho, mas às vezes eu passo aí pelas ruas e vejo, por exemplo, um operário a fazer o trabalho e estão 3 ou 4 a olhar. Não sei se já vos aconteceu, olha, a mim já. Já vos aconteceu? Afinal, não sou o único. Reparem, é uma situação destas. O próprio patrão chegou junto do seu superintendente, viu ele a trabalhar e os outros 6 ali a olharem, sem fazer nada. Sabe o que é que ele fez? Olhem aqui. Havendo-se informado do facto, a fim de estar certo de que não faria injustiça, chamou o mestre ao escritório e entregou-lhe a sua demissão. Surpreendido, o homem pediu uma explicação. Claro, então, mas eu estou a trabalhar e sou despedido? Reparem qual é a explicação que o patrão lhe deu. Esta foi dada, ou seja, a explicação que o outro queria, foi dada nas seguintes palavras. Empreguei-o para manter 6 homens ocupados. Achei os 6 ociosos e o senhor fazendo o trabalho de um apenas. O seu trabalho poderia ter sido feito por qualquer dos 6. Não posso pagar o ordenado de 7 para o senhor ensinar os 6 a serem vadios. Puxa! Esta foi forte. Reparem, está em Obreiros Evangélicos, é uma história que Ellen White conta. Vocês perceberam qual é a mensagem que aqui advém? Ou seja, este superintendente deveria ser despedido porque não estava a pôr os outros a trabalhar. Então o que é que acontece ao superintendente da obra de Deus que não está a pôr os outros a trabalhar? Deve ser o quê? É aqui que as coisas tocam mal para mim. Citações do livro Serviço Cristão. Com estas vamos terminar. O que agora se necessita para a edificação das nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja, talentos que possam ser preparados para o uso do mestre. Instrução e educação é o que são necessárias. Instrução e educação para quê? Para ensinar os outros a trabalhar para o Senhor. Os que estão empenhados em visitar as igrejas devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer trabalho missionário. Amigos, daqui para a frente é o meu compromisso convosco. Eu quero ensinar isto. Porque há pessoas que, eu sei, muitos de vós até têm o desejo de trabalhar. Simplesmente não sabem como fazê-lo. Reparem, nenhum de nós nasce ensinado. E, portanto, reparem, aquelas crianças que às vezes começam na escola com aquela vontade tão grande, às vezes querem fazer, não sabem. Pois claro, é normal.
e, portanto, devem aprender, é por isso que estão na escola. A igreja é uma escola. Olhem aqui o que diz alguma citação aqui à frente, ainda mais à frente. Tem havido demasiado sermonizar para o povo, mas têm eles sido ensinados a trabalhar por aqueles por quem Cristo morreu? É a pergunta que é feita. Tem-se delineado um ramo de trabalho, colocando ante eles de tal modo que cada qual viu a necessidade de tomar parte na obra? É necessário sábio planeamento para colocar cada qual na sua devida esfera. O que é que quer dizer na sua devida esfera? Porque nem todos estão aptos a realizar o mesmo tipo de trabalho. Mas reparem, amigos, todos nós podemos usar os nossos dons para a obra de Deus. Uns de uma forma, outros de outra. A forma é menos relevante. O que é relevante é termos um objetivo. É necessário sábio planeamento para colocar cada qual na sua devida esfera, a fim de que possa obter uma experiência que o habilite a assumir o quê? A assumir responsabilidades. E aqui, irmãos, eu faço um desafio a todos. Não tenham receio de assumir responsabilidades. Não pensem, o outro é que sabe, eu não sei. Sabem que vocês fazem, quando alguém diz de si mesmo, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Vocês estão a desprestigiar, sem se aperceberem disso, o vosso Criador. E estão a dizer ao vosso grande inimigo que ele tem razão. Porque é o inimigo que coloca esses pensamentos negativos e de desvalorização na nossa mente. E se nós os acalentamos, estamos a fazer a vontade a quem? A Deus ou ao inimigo? Ao inimigo. Muitos teriam boa vontade de trabalhar se lhes ensinassem a começar. Necessitam ser instruídos e animados. Toda a igreja deve ser o quê? Cá está, o que eu dizia há bocadinho. Uma escola quê? Missionária para obreiros cristãos. A igreja deve ser uma escola. Ela, em primeiro lugar, é um hospital para curar todos aqueles que vêm até aqui, mas depois de todos estarem curados pela graça do Senhor, agora é a escola para preparar discípulos ou apóstolos para irem para o seu trabalho. Aqueles a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da igreja, quem são esses a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da igreja? Os pastores. Devem formular planos e meios pelos quais se dê a todos os seus membros, não é só a alguns, a todos, o quê? Alguma oportunidade de fazer uma parte na obra de Deus. Não é preciso fazer toda a obra, basta fazer uma parte, já é suficiente. Nem sempre foi isto feito em tempos passados. Não foram bem definidos nem executados os planos para empregar os talentos de cada um em serviço ativo. Poucos há que avaliem devidamente quanto se tem perdido por causa disto. Por causa de não se fazer este trabalho que deveria ser feito. Aqueles que têm o cuidado do rebanho de Cristo, despertem para o seu dever e ponham muitas almas a trabalhar. Amigos, vocês desculpem, mas eu vou levar isto a sério. Eu vou levar isto a sério. Porque se eu não levar isto a sério, eu sou o culpado em primeiro lugar. Eu não quero que a culpa, que a maldição do Senhor pese sobre mim. Aqueles que não empreendem esta obra, que procedem com a indiferença que alguns têm manifestado, depressa perderão o seu primeiro amor e começarão a censurar, a criticar e a condenar os seus próprios irmãos. Ou seja, aquilo que eu disse há bocadinho. Começam a criar problemas no seio da igreja e a igreja vive de problemas e alimenta-se disso e não faz o seu trabalho. Isso é lamentável. Se os pastores dessem mais atenção a pôr e manter o rebanho ativamente ocupado na obra, olhem aqui, haveriam de realizar mais benefícios, ter mais tempo para estudar. Sabem que é fundamental na vida de um pastor estudar. Um pastor que não estuda não pode ser pastor. Ele tem de estar sempre permanentemente a alimentar-se da fonte. Se ele não faz isso... E por favor, irmãos, não pensem que isto é perder tempo, porque não é. Um pastor precisa de estudar. Aliás, qualquer um de vós, mas sobretudo o pastor. Um pastor que não estuda, então emprega o seu tempo a fazer o quê? E então ela diz, teria mais tempo para estudar e fazer visitas missionárias. Eu sublinho isto, não é visitas aos membros, é visitas missionárias, ou seja, àqueles que não conhecem a verdade. Porque aqueles que conhecem a verdade, esses já não precisariam da visita do pastor para nada. Deixem-me ser claro, irmãos. Bom, salvo raras exceções, sabem, há uma citação ainda mais forte que eu por acaso não a coloquei aqui, onde Ellen White diz que todos aqueles que são membros da igreja já e que necessitam muito ser apoiados pelos pastores deveriam se batizar de novo. Sabe o que é que ela está a dizer com estas palavras? Deveriam se converter de novo para serem batizados. Isto é forte, é duro.
Ou seja, todos aqueles que são membros da igreja devem ter já autonomia em Cristo e serem livres, independentes, autónomos para trabalharem pelos outros e a não precisar que trabalhem para eles. E mais, se o pastor pôr e manter o rebanho a trabalhar, evita muitas causas de atrito. Se os líderes não têm prazer em manter os membros ocupados, Satanás tem. Eu vou terminar com esta citação, irmão. Reparem na força desta citação. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 425. Estamos mesmo no fim. Quando as igrejas estão entregues à inatividade, Satanás trata de lhes prover ocupação. E que ocupação é que Satanás dá? Olhem aqui. Ele ocupa o campo, alista os membros em atividades que absorvem as suas energias, destroem a espiritualidade e fazem com que se torne um peso morto na igreja. Uau! Eu não seria capaz de dizer palavras tão duras como estas, mas olha que elas não são da minha autoria. Satanás tenta ocupar as pessoas com coisas que, deixa-me dizer em poucas palavras, não prestam para nada, ocupam e absorvem as suas energias e só servem para eles terem um peso morto na igreja. Irmãos, este é um novo programa que eu quero implementar aqui na Igreja Dia 20 e também na Igreja de Canelas. Eu quero contar com a vossa colaboração. Posso fazer uma oração pedindo que o Senhor nos ajude a todos nós e a mim, em primeiro lugar, que bem preciso. Deixem-me orar convosco. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, perante aquilo que está revelado e de uma forma tão clara, nós não temos como argumentar contra Ti, Senhor. Senhor, perdoa-nos da nossa indiferença. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos levado a sério a missão que Tu tão honradamente nos confiaste a cada um de nós. Perdoa-me, Senhor, eu te peço em meu nome pessoal, pelo trabalho que eu como pastor deveria estar a fazer e que não estou a fazer. Eu te peço perdão por isso, Senhor. Ó Senhor, eu te quero pedir que, assim como o rei Josias no passado se sentiu incomodado quando foi lida a palavra da Tua lei diante dele e ele rasgou as suas vestes, que era um símbolo do seu coração rasgado, e permitiu que aquilo que ele leu ou que lhe foi lido pudesse ser posto em prática no seu povo. Eu te quero pedir neste momento, Senhor, que estas palavras chegaram até nós possam ter tocado o coração de cada um de nós. E que nós, Senhor, com a Tua ajuda, pela Tua graça e pelo Teu poder, não possamos ficar mais indiferentes. É verdade, Senhor, que vai ser difícil começar a dar os primeiros passos. Mas ajuda-nos e anima-nos, Senhor, para que dando o primeiro passo sintamos mais coragem de dar o segundo e depois o terceiro, depois o quarto e aí por diante. Ó Senhor, anima a Tua igreja, fortalece-a em Ti e permite, Senhor, que a Tua igreja possa tornar-se numa verdadeira escola de formação, onde eu, como pastor e outros líderes, possamos fazer a nossa parte em dar formação, a formação necessária para que os dons que deste a cada um dos Teus filhos e filhas que compõem esta igreja possa ser posto em ação e que cada um possa dar o seu pequeno contributo ou grande contributo para a obra total, a obra de salvar almas para Ti. Ó Senhor, fortalece-nos e ajuda-nos para que a mensagem que foi hoje aqui apresentada não possa ter caído em ouvidos moucos, mas que possa ter ficado bem gravada na nossa mente e no nosso coração e que daqui para a frente possamos abrir uma nova história, uma nova página na história desta igreja aqui em Avintes. Tudo isto eu te peço e pela fé te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.